Uma marca de nascença no formato de estrela mudou tudo em questão de segundos. A juíza Mariana Santos estava prestes a condenar um jovem de 19 anos por roubo quando viu aquela marca no pulso dele. Seu coração parou. Não era possível. Aquela marca era idêntica à do filho que havia perdido 19 anos atrás. O que aconteceu em seguida transformou o tribunal mais movimentado de São Paulo em um mar de lágrimas. Antes de começarmos, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Boa tarde, réu. Permaneça em pé para ouvir a sentença, disse a juíza Mariana Santos, de 45 anos, ajustando os óculos enquanto folheava os últimos papéis do processo. Era uma sexta-feira, 15 de março, 4 da tarde, e aquele era o último caso do dia. Um caso simples de furto qualificado que ela resolveria em 10 minutos. Do banco dos réus se levantou Gabriel Ferreira, um jovem de 19 anos, magro, altura mediana, cabelos escuros desalinhados, olhos castanhos baixos, mãos tremendo ligeiramente. Era sua primeira vez em um tribunal e o nervosismo era visível. Senhor Gabriel, a juíza continuou sem levantar os olhos dos papéis. O senhor está sendo acusado de furtar um celular no valor de R$800 na Avenida Paulista, no dia 3 de fevereiro. As evidências são contundentes. Filmagens de segurança, reconhecimento da vítima, apreensão do objeto em sua residência. O tribunal estava cheio. Na primeira fileira sentava Dona Rosa Ferreira, de 54 anos, mãe adotiva de Gabriel. Uma mulher simples, cabelos grisalhos presos em coque, vestindo uma blusa floral desbotada e uma saia preta que havia sido sua melhor roupa por anos. Suas mãos calejadas pelo trabalho como doméstica apertavam uma bolsa velha de couro sintético. Ao lado dela, Dr. Paulo Mendes, defensor público de 38 anos, mexia nervosamente em seus papéis. Sabia que tinha poucos argumentos. O caso estava perdido desde o início. Todas as evidências apontavam para Gabriel. A única coisa que podia fazer era pedir clemência, alegar a idade do réu, a falta de antecedentes, a situação social. Do lado oposto, a promotora Carla Ribeiro, mulher de 42 anos, terno escuro impecável, observava com a satisfação de quem sabia que havia feito um bom trabalho. Para ela, aquele era mais um caso resolvido, mais um criminoso que pagaria por seus atos. A justiça sendo feita. Meritíssima, disse Dr. Paulo se levantando. Gostaria de fazer algumas considerações finais sobre o réu. A juíza Mariana fez um gesto impaciente com a mão. Já eram 4h15 da tarde. Ela queria terminar logo e ir para casa. Havia prometido jantar com o marido, Carlos, e discutir os planos para o fim de semana. Aos 45 anos, depois de 20 anos de casamento, ainda tentavam manter viva a chama do relacionamento. Seja breve, doutor, ela disse, finalmente levantando os olhos dos papéis. Gabriel é um jovem sem antecedentes criminais, Dr. Paulo começou. Criado por uma família humilde, mas honesta. Sua mãe, Dona Rosa, trabalha como doméstica há mais de 30 anos para sustentar a família. Gabriel estudou até o 2º ano do ensino médio. Abandonou os estudos para trabalhar e ajudar em casa. Mariana escutava com atenção protocolar, mas sua mente já estava na sentença. Furto qualificado, réu confesso, evidências claras. 2 anos de reclusão em regime semiaberto, considerando ser réu primário. Era matemático. O jovem cometeu um erro, meritíssima, Dr. Paulo continuou. Mas foi um momento de desespero. Sua mãe estava desempregada há 3 meses, contas acumuladas, ameaça de despejo. Não é justificativa para o crime, mas é contexto humano que merece consideração. Gabriel permanecia calado, cabeça baixa, como havia sido instruído pelo advogado. Desde pequeno, Dona Rosa o ensinara a respeitar autoridades, a não questionar, a aceitar as consequências dos próprios atos. Filho, ela sempre dizia, pessoa pobre não pode se dar ao luxo de desrespeitar ninguém. Gabriel, a juíza se dirigiu diretamente ao réu. O senhor tem algo a dizer antes da sentença? O jovem levantou os olhos pela primeira vez desde o início da audiência. Eram olhos sinceros,
sem a dureza que Mariana estava acostumada a ver em criminosos habituais. Havia neles uma tristeza profunda, mas também uma dignidade que a surpreendeu. Meritíssima, Gabriel disse com voz baixa, mas firme. Eu fiz errado. Não tenho desculpa para o que fiz. Só quero pedir desculpas para a vítima e dizer que nunca mais vou fazer uma coisa dessas. A sinceridade na voz do jovem tocou algo dentro de Mariana. Em 15 anos como juíza, havia ouvido milhares de desculpas, justificativas elaboradas, mentiras sofisticadas, mas raramente havia ouvido uma confissão tão simples e honesta. O senhor se arrepende do que fez? Ela perguntou, desviando-se ligeiramente do protocolo habitual. Me arrependo muito, doutora. Foi a pior coisa que já fiz na vida. Minha mãe me criou direito, me ensinou valores. Eu que fui fraco na hora do desespero. Dona Rosa começou a chorar baixinho no fundo da sala. 20 anos criando aquele menino, 20 anos ensinando certo e errado, e agora via tudo desmoronar em uma tarde de março. Mariana observou a cena e sentiu uma pontada de compaixão. Mas era juíza, não assistente social. Sua função era aplicar a lei, não resolver problemas sociais. Voltou sua atenção para os papéis da sentença. Muito bem, ela disse. Vou proferir a sentença. Gabriel endireitou os ombros, preparando-se para ouvir seu destino. Dr. Paulo fechou os olhos brevemente, sabendo que havia feito tudo o que podia. A promotora Carla ajeitou os óculos, aguardando a confirmação de mais uma vitória. Nos autos do processo em questão, Mariana começou a leitura formal da sentença, tendo em vista as provas colhidas durante a instrução processual e considerando os argumentos das partes. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Gabriel, nervoso com a leitura da sentença, passou a mão no rosto para limpar o suor. O movimento fez a manga da camisa social emprestada subir ligeiramente, revelando parte do pulso direito. Mariana parou de ler abruptamente. Ali, no pulso do réu, havia uma marca de nascença pequena, mas inconfundível. Formato de estrela, coloração avermelhada, localizada exatamente entre o pulso e a mão direita. Uma marca que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. Seu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Os papéis da sentença caíram da mesa, fazendo um ruído que ecoou pelo tribunal silencioso. Meritíssima? Dr. Paulo perguntou preocupado. A senhora está bem? Mariana não respondeu. Seus olhos estavam fixos no pulso de Gabriel, que havia baixado a manga novamente. Ela precisava ter certeza. Precisava ver aquela marca outra vez. Gabriel, ela disse com voz alterada. Pode mostrar seu pulso direito, por favor? A pergunta estranha deixou todos confusos. O que o pulso do réu tinha a ver com o caso? Por que a juíza parecia tão alterada? Gabriel, obediente, levantou a manga da camisa, expondo completamente o pulso. A marca de nascença ficou visível para todos no tribunal. Mariana levou a mão à boca, abafando um gemido. Era exatamente igual. Exatamente no mesmo lugar. Exatamente do mesmo tamanho e formato da marca que ela havia beijado milhares de vezes no pulso do seu bebê de 6 meses. 19 anos atrás, Mariana Santos era uma jovem advogada de 26 anos, recém-casada com Carlos, sonhando em construir uma família. Quando descobriu que estava grávida, foi a época mais feliz de sua vida. Pedro, assim chamaram o bebê, nasceu em uma manhã ensolarada de setembro. Um menino saudável, cabelos escuros, olhos curiosos e uma pequena marca de nascença no pulso direito que Mariana achava a coisa mais fofa do mundo. Olha nossa estrelinha, ela dizia para Carlos beijando a marca. Nossa marca especial. Por 6 meses foram os pais mais felizes do mundo. Pedro era um bebê tranquilo, sorridente, que adorava quando a mãe cantava para ele antes de dormir. Mariana havia tirado licença maternidade e passava o dia inteiro cuidando do filho, descobrindo cada sorriso, cada movimento, cada mudança. Mas na tarde de 15 de março de 2005, exatamente 19 anos atrás, tudo mudou. Mariana havia levado Pedro para um check-up de rotina no Hospital São Lucas, na zona sul de São Paulo.
Era um hospital particular onde Carlos tinha convênio médico. Depois da consulta, saíram para o estacionamento, Pedro dormindo tranquilo no carrinho. Foi quando tudo virou pesadelo. 2 homens encapuzados se aproximaram. Um deles apontou uma arma para Mariana. "Passa a bolsa e o carrinho", disse com voz rouca. "Rápido, sem escândalo." Mariana entregou a bolsa sem hesitar. Mas quando o segundo homem foi pegar Pedro, ela reagiu instintivamente. "Por favor, não!" ela gritou. "Levem tudo o que quiserem, mas não mexam no meu filho." "Cala a boca", o primeiro homem disse, dando um tapa no rosto dela. "O moleque vai render uma boa grana." E foi aí que Mariana entendeu. Não era um assalto comum. Era sequestro. Queriam seu filho para pedir resgate. Ela tentou lutar, gritou por socorro, mas o segundo homem a empurrou violentamente. Mariana bateu a cabeça no chão e perdeu a consciência por alguns segundos. Quando voltou a si, os homens haviam sumido com Pedro. O que se seguiu foram os piores meses da vida de Mariana e Carlos. A polícia foi acionada imediatamente, mas os sequestradores nunca fizeram contato. Não ligaram pedindo resgate, não deram sinais de vida, não deixaram pistas. "É estranho", disse o delegado Antônio Ramos, responsável pelo caso. "Normalmente, em sequestros por dinheiro, os criminosos fazem contato em 24 horas. Já se passou uma semana." Mariana e Carlos contrataram investigadores particulares, ofereceram recompensa, fizeram campanha na mídia. Meses se passaram sem notícias. A polícia sugeriu que talvez os sequestradores tivessem descoberto que a família não tinha tanto dinheiro quanto imaginavam e vendido a criança para a adoção ilegal. "Infelizmente é comum", explicou o delegado. "Crianças pequenas são encomendadas por pessoas que querem adotar, mas não conseguem pelos meios legais. Existe um mercado negro de bebês." A ideia de que Pedro estava sendo criado por estranhos, talvez até por pessoas que o amavam, dava um alívio paradoxal para Mariana. Pelo menos ele estaria vivo, sendo cuidado, crescendo em segurança. Passaram-se 2 anos de buscas intensas. Mariana e Carlos gastaram todas suas economias com investigadores, viagens seguindo pistas falsas, consultas com videntes, qualquer coisa que pudesse trazê-los mais perto do filho. O casamento começou a se desgastar. Carlos queria tentar ter outro filho. "Não podemos parar de viver por causa do Pedro", ele dizia. "Ele gostaria que fôssemos felizes." Mas Mariana não conseguia. Como ter outro filho quando o primeiro ainda estava perdido em algum lugar? Como substituir Pedro por outra criança? Em 2007, 2 anos após o sequestro, Carlos sugeriu o divórcio. "Mariana, você precisa de ajuda profissional. Não pode viver em função de uma criança que talvez nunca mais vejamos." Ela concordou com o divórcio, mas não com o esquecimento. Nunca esqueceria Pedro. Nunca pararia de procurar por ele. Mariana mergulhou na carreira como forma de lidar com a dor. Estudou obsessivamente, fez concursos, especializou-se em direito penal. Se não podia salvar o próprio filho, pelo menos poderia ajudar outras vítimas a encontrar justiça. Tornou-se promotora aos 32 anos, juíza aos 38. Conhecida por sua competência, mas também por sua frieza emocional. Colegas a respeitavam profissionalmente, mas achavam difícil se aproximar pessoalmente. "A doutora Mariana é excelente profissional", diziam, "mas parece que tem gelo nas veias." Não tinham como saber que o gelo era uma armadura. Uma proteção contra a dor que nunca havia curado completamente. Durante todos esses anos, Mariana manteve contato esporádico com o delegado Ramos, que havia se tornado amigo. Ele a atualizava sobre eventuais pistas, casos similares, crianças encontradas que poderiam ser Pedro. "Doutora", ele dizia sempre, "depois de tanto tempo, as chances são mínimas. Estiver vivo já é um adolescente. Pode até ter uma vida boa com uma família adotiva." Mariana sabia que ele estava certo, mas nunca perdeu completamente a esperança. Em momentos de solidão, principalmente nas datas significativas, aniversário de Pedro, dia do sequestro, dia das mães, ela ainda olhava para o céu e se perguntava: "Onde você está, meu filho?" Aos 45 anos, Mariana havia construído uma carreira sólida.
Tinha uma casa confortável, um carro importado, uma conta bancária respeitável. Mas continuava dormindo sozinha, jantando sozinha, passando feriados sozinha. O trabalho preenchia as horas do dia. O silêncio da casa preenchia as horas da noite com memórias e saudade. De volta ao tribunal, Mariana olhava fixamente para a marca de nascença no pulso de Gabriel. Sua mente trabalhava freneticamente, fazendo cálculos, comparações, tentando manter a racionalidade. Gabriel tinha 19 anos. Pedro teria exatamente 19 anos se estivesse vivo. A marca era idêntica em formato, tamanho e localização. A cor dos olhos, castanho escuro, era a mesma. A altura e estrutura física condiziam com a genética da família. Mas era possível ser apenas coincidência? Marcas de nascença similares não eram raras. E depois de 19 anos procurando pelo filho em cada jovem que via na rua, talvez sua mente estivesse pregando uma peça cruel. Meritíssima, Dr. Paulo insistiu. A senhora precisa de um copo d'água? Quer fazer um intervalo? Mariana balançou a cabeça, tentando recuperar a compostura. Estava em plena audiência, com dezenas de pessoas observando. Não podia demonstrar fraqueza nem deixar emoções pessoais interferirem no trabalho, mas não conseguia tirar os olhos de Gabriel. Gabriel, ela disse, tentando manter a voz firme. Pode me dizer onde nasceu? A pergunta estranha deixou todos ainda mais confusos. O que o local de nascimento tinha a ver com o furto do celular? Nasci aqui em São Paulo mesmo, doutora, Gabriel respondeu. Pelo menos é o que minha mãe sempre me contou. Ah, sempre contou? Mariana perguntou, pegando na escolha de palavras. É que eu fui adotado quando era bebê, doutora. Minha mãe Rosa me criou desde pequeno, mas não sabe muitos detalhes de quando eu nasci. O coração de Mariana parou novamente. Adotado quando bebê. 19 anos de idade. Marca de nascença idêntica. Nascido em São Paulo. Todas as peças se encaixavam de forma assustadora. Ela se virou para Dona Rosa no fundo da sala. Senhora, pode se aproximar, por favor? Dona Rosa se levantou nervosa, caminhando até a frente do tribunal com passos inseguros. Sim, doutora. A senhora adotou Gabriel quando ele tinha que idade? 6 meses, doutora. Era um bebezinho tão pequeno, tão necessitado. Apareceu na minha porta numa noite fria de março. Março. Pedro havia sido sequestrado em março. Como assim apareceu na sua porta? Dona Rosa ficou desconfortável, olhando ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Era claro que havia detalhes da história que ela nunca havia contado para ninguém. Doutora, eu sempre fui uma mulher direita, trabalhadora. Nunca fiz nada errado na vida. Mas naquela noite, era 20 de março de 2005. Dona Rosa começou, a voz tremendo. Eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tinha perdido meu marido num acidente de trabalho 6 meses antes. Estava sozinha, trabalhando dia e noite para pagar as contas, mas mal conseguia sobreviver. O tribunal estava em silêncio absoluto. Mariana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Eu sempre quis ter filhos, doutora, mas Deus nunca me deu essa graça. Tentei engravidar durante 15 anos de casamento, fiz tratamentos, promessas, mas nada. Quando meu marido morreu, pensei que já era tarde demais para realizar esse sonho. Dona Rosa limpou os olhos com um lenço velho. Naquela noite de março estava chovendo muito. Eu voltava do trabalho, quase meia-noite, quando ouvi um barulho estranho na porta do meu barraco, lá no Capão Redondo. Pensei que fosse gato, porque sempre tinha gato abandonado no bairro. Gabriel escutava a história em silêncio, descobrindo detalhes da própria origem que nunca havia conhecido. Quando abri a porta, quase caí para trás. Tinha uma cesta no chão, coberta com um cobertor velho. E dentro da cesta... Dentro da cesta o quê? Mariana perguntou com a voz rouca. Tinha um bebezinho de mais ou menos 6 meses, limpinho, bem cuidado, usando uma roupinha cara que não combinava com o nosso bairro. Ele estava acordado, me olhando com aqueles olhinhos grandes, sem chorar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana.
Era Pedro. Tinha certeza absoluta de que era Pedro. Junto com o bebê tinha um bilhete. Dona Rosa continuou. Dizia assim: por favor, cuide bem dele. Ele é uma criança especial e merece uma família que o ame. Não procurem pelos pais verdadeiros. É melhor assim. E a senhora não desconfiou que pudesse ser uma criança sequestrada? Dona Rosa baixou a cabeça constrangida. Doutora, eu sei que foi errado não procurar a polícia, mas naquele momento só conseguia pensar que Deus havia me mandado o filho que sempre pedi. O bebê estava bem cuidado, saudável, claramente amado por alguém. Ela parou para se recompor. E eu estava tão sozinha, doutora. Tão precisada de alguém para amar. Quando peguei aquele bebezinho no colo e ele sorriu para mim, senti que finalmente tinha encontrado minha razão de viver. Gabriel se aproximou de Dona Rosa e colocou a mão no ombro dela. Mãe, você não precisa se justificar. Você me criou com tanto amor. Mas talvez tenha sido egoísmo meu, ela disse chorando. Talvez em algum lugar existisse uma mãe desesperada procurando por você. Mariana não conseguiu mais se controlar. Levantou-se da cadeira e desceu da bancada, caminhando diretamente para Gabriel. Posso ver sua marca de nascença mais de perto? Ela perguntou com a voz embargada. Gabriel estendeu o pulso. Mariana pegou a mão dele suavemente e examinou a marca. Era exatamente igual. Cada contorno, cada coloração, cada pequeno detalhe. Mas ainda precisava de uma prova final. Gabriel? Mariana disse olhando diretamente nos olhos dele. Você tem alguma cicatriz pequena atrás da orelha esquerda? A pergunta específica surpreendeu todo mundo. Gabriel levou a mão instintivamente atrás da orelha. Tenho sim, doutora. Uma cicatrizinha pequena. Minha mãe sempre disse que eu me machuquei quando era bebê. Pedro havia feito uma pequena cirurgia para retirar um cisto atrás da orelha quando tinha 4 meses. A cicatriz era mínima, quase imperceptível, mas Mariana lembrava de cada detalhe. Pode mostrar? Gabriel virou a cabeça, afastando os cabelos. Ali estava a pequena cicatriz, exatamente onde deveria estar. Mariana começou a chorar descontroladamente. Não havia mais dúvidas. Não era coincidência. Não era ilusão. Não era desespero materno. Gabriel era Pedro. Seu filho estava ali, na sua frente, depois de 19 anos perdido. Meu Deus, ela murmurou. Meu filho, meu Pedro. Gabriel olhou para ela sem entender. Doutora, o que a senhora está falando? Mariana segurou o rosto dele com as 2 mãos, como havia feito milhares de vezes quando ele era bebê. Você é meu filho, Pedro. Você foi sequestrado de mim há 19 anos. Eu nunca parei de procurar por você. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Dr. Paulo ficou boquiaberto. A promotora Carla arregalou os olhos. Funcionários se levantaram para ver melhor a cena. Dona Rosa começou a chorar desesperadamente. Eu sabia, ela repetia. No fundo, eu sempre soube que um dia a mãe verdadeira ia aparecer. Gabriel estava em choque total, olhando alternadamente para Mariana e para Dona Rosa, tentando processar a informação mais importante de sua vida. Mas como a senhora pode ter certeza? Ele perguntou. Mariana puxou a carteira e tirou uma foto desbotada que carregava consigo há 19 anos. Era Pedro aos 6 meses, sorrindo, com a marca de nascença bem visível no pulso. Esta é a única foto que restou de você, ela disse entregando a foto. Todas as outras foram destruídas no desespero dos primeiros anos após seu desaparecimento. Gabriel segurou a foto com mãos trêmulas. Era inegável a semelhança. O mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma marca no pulso. Meu nome verdadeiro é Pedro? Ele perguntou baixinho. Pedro Santos. Você nasceu no dia 15 de setembro de 2004, às 3h20 da manhã, no Hospital e Maternidade Santa Joana. Pesou 3,5 kg e mediu 48 centímetros. Eu lembro de cada detalhe. Gabriel se virou para Dona Rosa. Mãe Rosa, isso é verdade? Dona Rosa assentiu através das lágrimas. Filho,
Eu sempre soube que um dia você ia descobrir a verdade. Sempre tive medo de que esse dia chegasse, mas também sabia que você merecia saber. O que aconteceu a seguir foi o momento mais emocionante da história do Tribunal de São Paulo. Mãe e filho se abraçaram pela primeira vez em 19 anos, chorando juntos, tentando recuperar quase 2 décadas de saudade em alguns minutos. Meu filho, Mariana repetia segurando Gabriel. Meu menino, como eu senti sua falta. Como procurei por você. Gabriel, ainda processando tudo, se deixou abraçar pela mãe biológica, sentindo uma conexão que não sabia explicar, mas que parecia familiar de alguma forma profunda. Durante todos esses anos, Mariana disse, eu me perguntava se você estava bem, se estava sendo amado, se tinha uma família boa. Agora vejo que Dona Rosa te criou com tanto carinho. Ela se virou para Dona Rosa, que observava a cena com um misto de alegria e tristeza. Senhora Rosa, Mariana disse, não sei como agradecer por ter cuidado do meu filho todos esses anos. Você o amou quando eu não podia estar presente. Você foi a mãe que ele precisava. Dona Rosa se aproximou e abraçou as 2 pessoas mais importantes da sua vida. Doutora Mariana, eu sempre soube que Gabriel era especial. Sempre soube que tinha uma família que o amava em algum lugar. Cuidei dele como se fosse meu próprio sangue, porque sentia que era isso que vocês gostariam que eu fizesse. Gabriel olhou para as 2 mulheres que o haviam amado de formas diferentes, mas igualmente intensas. Mãe Rosa, ele disse, você sempre vai ser minha mãe. Você me criou, me educou, me deu valores, nada vai mudar isso. Depois se virou para Mariana. E a senhora? Eu não sei ainda como chamá-la, mas sinto que existe algo dentro de mim que sempre soube que você existia. O tribunal inteiro estava emocionado. Funcionários choravam abertamente. O escrivão havia parado de digitar para assistir à cena. Até a promotora Carla, conhecida por sua frieza profissional, limpava os olhos discretamente. Dr. Paulo se aproximou do grupo. Meritíssima, em 20 anos de advocacia nunca presenciei algo assim. É um milagre. Mariana assentiu, ainda segurando a mão de Gabriel. É o milagre que esperei durante 19 anos. Bem, Mariana disse, tentando recuperar a compostura profissional. Obviamente, este caso precisa ser suspenso até que toda a situação seja esclarecida legalmente. Ela se dirigiu ao escrivão. Suspenda a audiência imediatamente. Vou me declarar impedida para julgar este caso por motivos óbvios. O processo será redistribuído para outro juiz. A promotora Carla se aproximou. Doutora Mariana, do ponto de vista legal, o que aconteceu aqui muda completamente a natureza do caso. Gabriel não é apenas um réu, é também vítima de sequestro. Exato, Mariana concordou. Precisa ser aberta uma nova investigação sobre seu desaparecimento. Depois de 19 anos, será difícil encontrar os sequestradores originais, mas é necessário tentar. Dr. Paulo levantou uma questão importante. E quanto às acusações contra Gabriel? O furto do celular? Mariana olhou para o filho que havia reencontrado. O caso será julgado por outro magistrado, como deve ser. Mas posso dizer que, conhecendo agora as circunstâncias da vida de Gabriel, qualquer juiz considerará fatores como abandono, trauma psicológico e situação social. Gabriel se aproximou de Mariana. Doutora, mãe, eu quero pagar pelo que fiz. Não quero que minha história seja usada como desculpa para escapar da justiça. A integridade moral do rapaz impressionou toda a sala. Mesmo descobrindo ser filho de uma juíza, mesmo tendo passado por traumas inimagináveis, ele mantinha a ética. Filho, Mariana disse orgulhosa, isso mostra o caráter que Dona Rosa construiu em você. Mas também mostra que você é realmente meu sangue. Sempre acreditei na justiça acima de tudo. Dona Rosa sorriu através das lágrimas. Desde pequeno ele sempre foi assim. Quando errava, sempre buscava pagar pelo que fez. Gabriel, Mariana disse, eu sei que isso tudo é muito confuso. Você tem uma mãe que te criou com amor e agora descobriu uma mãe biológica que nunca parou de procurar por você. Não precisa escolher entre nós.
Gabriel segurou as mãos das duas mulheres. Eu não quero escolher. Quero as duas na minha vida, se for possível. Não apenas é possível, Mariana disse. É necessário. Dona Rosa, a senhora salvou meu filho. Deu para ele o que eu não pude dar. Uma infância feliz, educação, valores. Somos família agora. Dona Rosa começou a chorar novamente. Doutora, eu sempre tive medo de que quando a família verdadeira do Gabriel aparecesse, eu seria afastada dele. Jamais, Mariana garantiu. A senhora é a mãe que o criou. Eu sou a mãe que o gerou. Ele precisa das duas. Nós três somos família. Gabriel abraçou as duas mulheres simultaneamente. Tenho duas mães, ele disse emocionado. A mãe do coração e a mãe do sangue. Mariana olhou ao redor do tribunal, para todas as pessoas que haviam testemunhado aquele momento extraordinário. Este lugar, ela disse, onde tantas vezes presenciei o pior da natureza humana, hoje me deu de volta o que mais amo na vida. Talvez seja a forma do universo me lembrar que a justiça não é apenas punir o errado, mas também restaurar o que foi perdido. Dr. Paulo se aproximou. Doutora, do ponto de vista prático, quais são os próximos passos? Primeiro, Mariana disse, Gabriel precisa de acompanhamento psicológico para processar tudo isso. Descobrir sua verdadeira identidade aos 19 anos não é algo simples. Segundo, vamos regularizar toda a documentação. Restaurar seu nome verdadeiro se ele quiser. Pedro Santos tem direitos que Gabriel Ferreira nunca teve acesso. Gabriel pensou por um momento. Posso manter os dois nomes? Gabriel Pedro Santos Ferreira? Não quero apagar nenhuma parte da minha história. Mariana sorriu. Claro que pode. Você é todas as suas experiências, filho. Tanto Pedro quanto Gabriel fazem parte de quem você é. 6 meses depois, Mariana, Gabriel e Dona Rosa estavam reunidos na casa que Mariana havia comprado para que todos morassem juntos. Era um domingo à tarde, e Gabriel ajudava Dona Rosa a preparar o almoço enquanto Mariana observava, ainda sem acreditar completamente que tinha sua família de volta. O caso do furto havia sido resolvido com pena alternativa. Gabriel prestou serviços comunitários por 6 meses. Experiência que o motivou a estudar direito para ajudar outras pessoas em situações similares. Mãe Mariana, Gabriel disse, usando o apelido carinhoso que havia criado para diferenciá-la de Mãe Rosa. Você acredita que foi destino eu aparecer no seu tribunal? Mariana sorriu, lembrando-se daquele dia que mudara tudo. Acredito que algumas coisas na vida são maiores do que nós. Durante 19 anos procurei por você no mundo inteiro e você estava aqui, em São Paulo, o tempo todo. E se eu não tivesse cometido aquele erro? Gabriel perguntou. Se não tivesse furtado o celular, nunca teríamos nos reencontrado. Filho, Dona Rosa disse da cozinha, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Aquele momento difícil da sua vida trouxe o maior presente para nossa família. Mariana assentiu. Aprendi que a justiça não é apenas sobre punir crimes. É sobre restaurar o que foi quebrado, reunir o que foi separado, curar o que foi ferido. Gabriel se sentou ao lado de Mariana no sofá. Sabe o que mais me emociona? É que mesmo depois de 19 anos separados, quando a senhora me viu naquele tribunal, o amor de mãe foi mais forte que qualquer outra coisa. O amor de mãe nunca desaparece, Mariana disse, acariciando o cabelo de Gabriel. Durante 19 anos, todas as noites antes de dormir, eu olhava para o céu e sussurrava. Boa noite, Pedro, onde quer que você esteja. Agora posso dizer boa noite olhando nos seus olhos. Gabriel segurou a mão de Mariana. Sabe uma coisa estranha? Às vezes, quando era criança, eu sonhava com uma mulher de cabelos castanhos que cantava para mim. Nunca soube quem era, mas sempre me sentia seguro nesses sonhos. Mariana ficou emocionada. Eu cantava para você todas as noites quando era bebê. Boi da cara preta era sua música favorita. Mãe Rosa também cantava essa música para mim, Gabriel disse sorrindo. Talvez seja por isso que sempre me acalmava.
Dona Rosa se aproximou, enxugando as mãos no avental. Gabriel sempre foi uma criança especial. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando não tínhamos dinheiro nem para comida, ele nunca reclamava. Dizia que tinha certeza de que dias melhores viriam. E vieram, Mariana disse, abraçando os dois. Vieram de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. 3 meses depois do reencontro, a investigação policial havia chegado ao fim. O delegado Ramos, agora aposentado, visitou a família com os resultados finais. Conseguimos identificar os sequestradores, ele disse, sentado na sala da casa onde agora viviam as 3 gerações reunidas. 2 homens que já morreram, um em 2010, outro em 2015, ambos envolvidos em uma rede de tráfico de crianças. Mariana segurou a mão de Gabriel. E como Pedro chegou até Dona Rosa? Aparentemente, o delegado continuou. Um dos criminosos teve remorso. Descobrimos que ele teve um filho da mesma idade de Pedro e não conseguiu entregar a criança para a rede de adoção ilegal. Em vez disso, procurou alguém que pudesse criar o menino com amor. Dona Rosa limpou os olhos. Então aquele homem que bateu na minha porta naquela noite era um dos sequestradores, sim. Mas um que escolheu fazer a coisa certa no final. Ele observou a senhora por semanas, viu como tratava as crianças da vizinhança, viu sua bondade. Sabia que Pedro estaria seguro com a senhora. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. Então o homem que me sequestrou também foi quem me salvou? De certa forma, sim, o delegado respondeu. A vida às vezes é mais complexa do que conseguimos entender. 1 ano após o reencontro, Gabriel havia ingressado na faculdade de Direito com uma bolsa integral. Sua história se tornou conhecida nacionalmente, inspirando mudanças na legislação sobre busca de crianças desaparecidas. Filho, Mariana disse uma manhã, você tem certeza de que quer estudar direito? Não sente pressão por eu ser juíza? Gabriel sorriu, vestindo o uniforme da universidade. Mãe, depois de tudo que passamos, aprendi que a justiça não é sobre poder ou posição. É sobre restaurar o que foi quebrado. Quero ajudar outras famílias a se reencontrarem. Dona Rosa, que agora tinha o título oficial de avó adotiva, preparava o café da manhã. Meu neto vai ser advogado, ela dizia orgulhosa para as vizinhas. Imagine só, Dona Maria, meu Gabriel vai defender pessoas no tribunal. Nosso Gabriel, Mariana corrigia suavemente. Ele é nosso. A dinâmica familiar havia se estabelecido naturalmente. Gabriel chamava Mariana de Mãe Mari e Dona Rosa de Mãe Rosa. As 2 mulheres haviam se tornado amigas inseparáveis, unidas pelo amor ao mesmo jovem. Sabe o que mais me impressiona? Mariana disse para Dona Rosa enquanto viam Gabriel estudar. É como ele conseguiu manter a bondade depois de tudo que passou. Isso é mérito seu. Não, Dona Rosa respondeu. Isso é genética. Ele herdou seu coração generoso, doutora. A história de Gabriel, Mariana e Dona Rosa inspirou a criação do Projeto Pedro, uma iniciativa para acelerar a busca por crianças desaparecidas usando tecnologia de reconhecimento facial e bancos de dados interconectados. Quantas famílias estão separadas neste momento? Gabriel perguntou durante uma palestra que deu na universidade. Quantos filhos procuram por pais? Quantos pais nunca desistiram de procurar? Mariana, que havia se tornado uma das principais defensoras dos direitos de famílias de desaparecidos, trabalhava incansavelmente para que outras histórias como a deles tivessem final feliz. A justiça, ela dizia em suas palestras, não é apenas sobre punir crimes. É sobre restaurar vidas, reunir famílias, curar feridas que pareciam incuráveis. O caso também inspirou mudanças na legislação. O Lei Pedro, aprovada no Congresso Nacional, criou um sistema nacional unificado de busca por crianças desaparecidas. 2 anos após o reencontro, a família havia encontrado seu ritmo. Gabriel estava no 3º semestre de Direito, com notas excelentes. Mariana havia escrito um livro sobre sua experiência, doando todos os direitos autorais para instituições de busca por desaparecidos. Dona Rosa havia se tornado uma avó oficial, legalmente reconhecida como parte da família.
Mãe Mari, Gabriel disse numa noite enquanto jantavam juntos. Você acredita que tudo aconteceu por um motivo? Mariana olhou para o filho que havia perdido e reencontrado, depois para a mulher que o havia salvo e criado. Acredito que algumas perdas são necessárias para que encontremos o que realmente importa. Se eu não tivesse sido sequestrado, Gabriel continuou, Mãe Rosa nunca teria tido um filho. Você nunca teria se tornado a pessoa forte que é hoje. Eu nunca teria aprendido a valorizar cada momento em família. Dona Rosa assentiu. Deus sabe o que faz, meu filho. Às vezes o caminho é tortuoso, mas o destino é certo. O que mais me emociona, Mariana disse, é que nossa história prova que o amor é mais forte que qualquer circunstância. Mais forte que o tempo, que a distância, que a dor. Gabriel se levantou e abraçou as duas mulheres. Tenho a família mais estranha e mais perfeita do mundo. Uma mãe juíza, uma mãe doméstica, e eu, um ex-réu que virou estudante de direito. E que vai ser um excelente advogado, Mariana disse orgulhosa. Para defender famílias como a nossa, Gabriel completou. 5 anos depois, Gabriel se formou em direito como o melhor aluno de sua turma. No dia da formatura, estava presente toda a família que havia se reunido de forma tão improvável. Mariana, agora desembargadora, Dona Rosa, orgulhosa no primeiro banco, e Carlos, ex-marido de Mariana, que havia se reaproximado da família após o reencontro. Pedro Gabriel Santos Ferreira, o reitor chamou no palco. Gabriel subiu para receber o diploma, olhando para as pessoas que mais amava na plateia. No discurso de formatura, ele disse: Durante muito tempo, me perguntei por que minha vida havia sido tão complicada. Por que havia sido separado da minha família biológica? Por que havia crescido na pobreza? Por que havia cometido erros que quase me custaram tudo? A plateia estava em silêncio total. Hoje entendo que cada experiência me preparou para este momento, para me tornar o advogado que vou ser. Alguém que entende a dor da separação, o valor de uma segunda chance, a importância de nunca desistir da esperança. Mariana chorava orgulhosa. Dedico este diploma às 2 mulheres mais importantes da minha vida. À minha mãe Mariana, que nunca parou de me procurar, e à minha mãe Rosa, que me encontrou quando eu mais precisava, e a todas as famílias que ainda procuram por seus entes queridos. Nunca desistam. O amor sempre encontra um caminho. O auditório explodiu em aplausos. No palco, Gabriel olhou para o céu e sussurrou: Obrigado por me trazerem de volta para casa. Fim.